Olá! Hoje nós vamos continuar o assunto de probabilidade condicional. E, como eu tinha dito no vídeo anterior, eu vou apresentar para vocês hoje um problema específico que lida com probabilidades condicionais, que é um problema que surgiu na discussão de se existiria uma estratégia ótima para se ganhar num jogo de televisão, num jogo específico. Esse jogo nos Estados Unidos ele era conhecido como Monty Hall. Então, esse problema ficou conhecido como problema de Monty Hall. E nós vamos falar sobre ele agora. Como a gente vai ver, existem também umas conexões com as questões de cognição e de como a gente erra, que vão ser bastante interessantes, então eu vou falar sobre isso ao longo da explicação. Eu sei que ele já foi utilizado em programas da TV brasileira, então talvez alguns ou muitos de vocês já tenham visto o jogo acontecer de verdade na TV, mas eu vou descrevê-lo de qualquer forma, então vamos ver como ele funciona. E não se esqueçam de deixar que vocês gostaram, de seguir o canal, de deixar o aviso de notificações, de divulgar, de dizer para quem vocês quiserem, ok? Então vamos lá. A dúvida do problema que foi discutido em jornais e por gente bastante inteligente, assumindo posições diferentes, era sobre se existiria uma estratégia ótima no jogo. O jogo em si é simples. O apresentador mostra para o seu convidado que existem 3 portas. Atrás de uma dessas portas tem um prêmio que o convidado gostaria de ganhar. Atrás das outras 2 não tem nada, ou tem um prêmio de piada, mas basicamente significa que você perdeu se você escolheu as outras 2 portas. Então, a primeira coisa que o apresentador faz é pede para o convidado escolher uma daquelas 3 portas. Porta 1, porta 2 ou porta 3. Digamos que o convidado escolha a porta 1. Passo seguinte, o apresentador abre uma das outras 2 portas e uma que não contém o prêmio para a gente poder continuar o jogo. E, tendo feito isso, sobram 2 portas. Ele pergunta para o convidado: você gostaria de trocar de porta? A questão colocada por algumas pessoas é realmente indiferente? As chances são iguais nas 2 portas que sobraram? Ou será que existiria uma chance diferente e, portanto, sendo uma das 2 portas mais provável, valeria a pena eu ter uma estratégia clara? No caso, a sugestão é que seria sempre bom eu trocar de porta, porque a segunda porta teria mais chance. A maioria das pessoas, quando apresentada por esse problema, elas sentem que tanto faz. Eu tinha 3 portas, o apresentador eliminou uma delas, sobrou 2 e eu não teria informação sobre porque uma delas é mais provável do que a outra. Sendo assim, tanto faz. Se eu quiser trocar, eu posso, mas não ajudaria em nada eu trocar, eu não trocar ou qualquer tipo de estratégia. Eu estou apenas dependendo da sorte. Será que é isso? Bom, se você assistiu os primeiros vídeos sobre cognição e entender um pouco da lógica do que eu estou fazendo aqui, dá para inferir que, se eu estou apresentando esse problema e dizendo que a maior parte das pessoas dá uma certa resposta, é porque aquela resposta deveria estar errada. Ou seja, talvez exista alguma informação que eu possa usar para concluir que, de fato, trocar de porta é a melhor opção. E, apesar de muita gente inteligente ter defendido que não existe motivo para eu trocar a porta, a verdade é que sim. As chances de cada uma das 2 portas de eu ganhar são 1/3 de chance das vezes eu ganho se eu ficar na primeira porta, 2/3 das vezes eu ganho se eu trocar. O que é bastante estranho, porque a nossa intuição diz que eu não teria informação nenhuma. O que está acontecendo? Nesse caso, o que está acontecendo é que, mesmo que a gente não perceba, o apresentador está fornecendo para a gente uma informação que é bastante clara. Quando ele
olha para as duas portas que sobraram e escolhe qual das duas ele vai abrir. Nos 2/3 das vezes que eu errei inicialmente, e note que essa chance a gente não tem dúvida, eu não tenho, quando no começo do programa eu tinha informação realmente nenhuma. Portanto, a chance de eu ter acertado a porta correta logo de cara era 1/3. O que acontece então? 2/3 das vezes eu errei logo de cara. O prêmio está em uma das outras duas portas. Nesses 2/3 das vezes, o apresentador olha para aquelas duas portas e ele não tem escolha a não ser escolher aquela que não tem prêmio, para manter a porta que tem prêmio no jogo, senão o jogo acaba na primeira rodada. Como ele faz essa escolha 2/3 das vezes, 2/3 das vezes ele me conta naquelas duas portas que sobraram onde não está. 1/3 das vezes, quando eu teria acertado logo de cara, é a vez que eu gostaria de não mudar. Nesse caso ele tem liberdade, ele pega qualquer uma das duas aleatoriamente e não me passa informação nenhuma. Mas os outros 2/3 das vezes ele me diz onde não está. E é daí que vem o fato que de que eu tenho, na verdade, 2/3 de chance de acertar a porta se eu trocar. Visto de outra forma, qual é a chance inicial de eu ter ido na porta certa na minha primeira vez? É 1/3. Qual a chance inicial de eu ter ido na porta errada da primeira vez? 2/3. Se eu fui na porta certa, eu quero trocar? Não. Isso acontece com 1/3 de chance. Se eu fui na porta errada, eu quero trocar? Sim, eu quero. E isso vai acontecer com 2/3 de chance. Eu sei que às vezes a gente não se confunde, o nosso cérebro tem essa tendência a querer mostrar que eu estava certo, que eu estava certo, que eu estava certo. Lembra que a gente já teve vários vídeos para trás, quando a gente estava falando de cognição, essa tendência do nosso cérebro de não querer se convencer com informação nova. Então lembrem disso agora. Mas já está começando a ficar claro para vocês que o problema não é tão trivial. Vocês querem ver uma versão desse problema que eu não vi em lugar nenhum, mas que torna tudo muito mais claro por que as chances não são 50-50? Vamos só mudar os números de portas. Suponhamos que eu tenha 1000 portas. Eu vou lá e escolho uma das 1000 portas. Sobram 999. Dessas 999 portas que sobraram, o apresentador escolhe 998 portas, sendo que onde não existe o prêmio, deixando apenas a porta que tem o prêmio, ou não, se eu acertei na primeira, retira, deixa só aquela porta e ele me pergunta: temos 2 portas, essa que você escolheu e a outra que eu retirei todas as outras possibilidades. Você quer trocar? Nesse caso, fica absolutamente claro que a chance de eu ter acertado logo de cara é baixíssima. O que provavelmente aconteceu foi que eu errei, e de todas aquelas portas que sobraram, ele me mostrou que tem um prêmio. Tem uma chance em 1000 disso não ter acontecido. Tem uma chance em 1000 de eu ter acertado da primeira vez. E nesse caso eu não ia querer trocar de porta. E tem 999 chances em 1000 de que ele tenha me dito qual é a porta certa. Portanto, nesse problema, se ao invés de 3 portas eu tivesse 1000 portas e ele elimina todas as portas necessárias porque eu fique de novo só com 2 no final, é meio óbvio que eu deveria trocar, porque é quase certo que eu ganhe nesse caso. Com 3 portas iniciais, a chance de eu ter acertado inicialmente era muito maior, era 1/3, não era só em 1000. 1/3 das vezes acontece, tem uma chance boa de acontecer. Então eu posso ter dado azar. Ainda assim, se eu decidir trocar de porta,
eu tenho 2 vezes a chance de ganhar do que eu teria se eu decidir ficar pela mesma porta. Ou seja, nesse programa, a pergunta, de um ponto de vista matemático, não faz sentido. Não faz sentido porque a gente tem como maximizar a chance e existe uma estratégia ótima, que é sempre trocar de porta nesse contexto específico. Se o jogo fosse montado de outra forma, é óbvio que poderia se dar resultados diferentes. Alguém poderia tentar planejar um jogo em que seja melhor ficar na porta que você escolheu inicialmente? Poderia. Teria que pensar um pouco em como isso poderia ser feito, mas não seria uma não vejo como uma impossibilidade. Eu alterei o jogo, no caso das 1000 portas, para um caso em que é quase óbvio, é quase certo que trocando de porta você ganha. Esse problema, aliás, pode ser resolvido calculando-se as probabilidades condicionais. Ele dá um certo trabalho. Eu vou deixar um link aqui embaixo para uma solução envolvendo as probabilidades. Meu objetivo aqui é mais a gente entender o que está acontecendo. Então eu não vou fazer a conta, mas porque essa conta é padrão, você vai achar em qualquer lugar. Mas o fato é que muitas vezes existe informação no sistema e a gente não percebe que ela está lá. Por quê? Porque às vezes ela é fraca. Quando eu tornei a informação fortíssima, no caso das 1000 portas, todo mundo percebe. Ou eu esperaria que todo mundo percebesse. Conhecendo cognição humana, eu sei que muito possivelmente algumas pessoas ainda podem ter ficado com dúvida depois mesmo daquele caso. Isso porque a tendência do nosso cérebro de se agarrar às opiniões que a gente tinha é realmente bastante forte. Eu já vi salas de aula onde gente continua, mesmo depois de bastante evidência, a manter a ideia de que tanto faz, quando basicamente a sala inteira já se convenceu. É costume ter alguém que ainda não, e que ainda acha estranho. Não sendo uma aula ao vivo, tudo que eu posso dizer é para vocês deixarem alguma dúvida aí embaixo. De qualquer forma, se alguém ainda tiver com dúvida, outro recurso bastante interessante, eu vou também deixar o link aí embaixo, é que existem simuladores do problema que estão online, onde você pode ir lá e jogar. E por que isso é legal? Porque você pode ir lá e jogar 50 vezes, usando a estratégia de mudar sempre de porta. E depois de várias vezes, você vai começar a ver que se você sempre mudar de porta, você não ganha 50% das vezes, você ganha mais. E se você sempre mantiver a porta, você não ganha 50% das vezes, você ganha menos. Se você jogar uma moeda, se você vai mudar ou não de porta, você ganha 50% das vezes, tudo bem. Mas você pode fazer melhor do que isso e ganhar 2/3 das vezes. Então, notem que probabilidades condicionais não são coisas que os nossos cérebros trabalham naturalmente tão bem quanto a gente gostaria. A gente falha aqui de novo, existem de novo problemas da nossa cognição, mas são coisas que a gente precisa entender com muito cuidado. Saber quando tem uma informação ali que possa ser usada. Saber que essas informações podem ser sutis e que, sem o uso das ferramentas de probabilidade, eu não tenho como ter certeza de que eu estou fazendo a coisa certa. Aprender a calcular a probabilidade, aprender a lidar com condicionais, aprender a calcular essas condicionais corretamente, é bastante importante. Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje. Se vocês gostaram, não deixem de clicar aí embaixo que vocês gostaram. Não deixem de divulgar o canal, de falar para outras pessoas que possam estar interessadas no assunto, de se inscrever e de deixar o aviso de avisar vocês quando saírem um vídeo novo. Tudo bom? Então até a próxima. Obrigado.